Gente, vamos começar mais uma aula da Anvisa, tá? A banca foi a Cetro Concursos, tá? Uma banca que não é muito conhecida, não é muito comum, mas ela que idealizou a prova da Anvisa. Mas um ponto muito importante que eu tenho que falar sobre ela, uma banca muito justa. Para aquele que estudou, para aquele que conseguiu fechar o conteúdo, não precisa fechar todo o edital, mas que conseguiu focar naquilo necessário para realizar a prova, os tópicos importantes, os pontos importantes, fez uma excelente prova. Então, é uma prova justa, aquele tipo de prova que você estuda, não vem nada muito fantasioso, nem muito maquiado, né? Vem perguntas diretas e objetivas. Então, gostei muito da prova. Trouxe para vocês um recorte para a gente fazer e brincar um pouquinho com ela. Então, espero vocês logo mais, né? A aula já vai começar. Então, fica comigo aqui. A gente já vai começar essa aula e vai discutir sobre a primeira questão. Então, a gente vai começar com a primeira questão, que vai falar sobre esterilização, tá? Método de esterilização. Vocês têm um bizu completinho falando sobre os tipos de método e tal, então tá muito legal. Tá muito legal. Os métodos de esterilização, né, ele tem por finalidade remover ou destruir todas as formas de vida, né? Seja ela animal ou vegetal, tá? Macroscópico, microscopicamente. Saprófitas ou não, tá bom? Saprófitas são aquelas que, né, que vão degradar as matérias orgânicas, né? Saprófitas ou não, do produto considerado, sem garantir a inativação de toxinas e enzimas celulares. Então, esterilização tem a finalidade de remover ou destruir todas as formas de vida, né, seja animal ou vegetal, macroscópico, microscópico, saprófita ou não, do produto considerado, né, sem garantir a inativação de toxinas e enzimas celulares, né? Aí para fazer essas neutralizações, a gente precisa passar por alguns processos, né, de inativar toxinas, entre outros. Mas geralmente os métodos de esterilização degradam essas substâncias químicas, sejam por oxidação, por desnaturação ou coagulação, tá? Em relação aos métodos de esterilização, é correto afirmar que a esterilização por calor seco, Ramon, calor seco, gente, geralmente tá muito associado à estufa, forno, mufla, geralmente estufa, tá? É mais comum, tá? Ela é utilizada para alguns compostos, tipo óleos, vidrarias, né? Alguns insumos são importantes. Por quê? Porque a esterilização por calor seco, né? Já fala, o próprio nome já diz, né? Por calor seco, né? Então não tem a presença de água. Ela é mais interessante para esse tipo de produto, tá? Tem alguns produtos, né, alguns postos, né, que ela é mais interessante pela ausência de água no produto. A esterilização, né, por calor seco, se dá em função de processos oxidativos, certíssimo, até aí tudo correto. Que necessita de altas temperaturas, também certíssimo, né? Geralmente 220 graus, temperaturas acima dos 180 graus. Em um curto tempo de exposição, isso é falso. Geralmente os métodos de calor seco são métodos que perduram aí por mais de 2 horas, tá? Então são métodos aí que demoram muito, são métodos de longo prazo. Então isso aqui está totalmente equivocado. Na esterilização por calor, em presença de água, são exigidos maiores tempos de exposição e temperatura. A vantagem da esterilização por calor, gente, a água, ela vai ser muito importante para esses processos, né, de desnaturação proteica, hidrólise, entre outros. Então, a água, ela é importante para esse processo, ela favorece o processo de esterilização, então ela reduz, e muito, o tempo de exposição. E a temperatura, principalmente, porque para a água evaporar e para você manter o vapor ali de água, você precisa trabalhar com temperaturas acima de 100 graus, tá? Então a gente utiliza na autoclave aí temperaturas acima de 105 graus, 106 graus, que a gente consegue manter a água ali evaporada, aquele vapor ali aquecido e, obviamente, promover a esterilização, tá bom? Então aí, obviamente, vai ter indicador e tal. Então a gente precisa de tempos menores, exposição e temperaturas infinitamente menores. A ação do calor úmido em processo de esterilização, calor úmido, né? Novamente, ó, calor úmido. De processo de esterilização se dá mediante coagulação de proteínas celulares dos contaminantes. Gente, é o que acontece, tá? Um processo de desnaturação ou coagulação, tá? O que leva à morte celular, tá? Então, essa presença de água, né, ela favorece muitas vezes a distribuição do calor, né? Então ela distribui melhor o calor, obviamente essa presença de água. E para aqueles
aqueles seres que têm água na sua composição, obviamente também você aquece a tais pontos que você gera a destruição desse micro-organismo pela coagulação das proteínas celulares, tá bom? E levando à morte. Então a letra C estaria correta até o momento, vamos ver se não tem outra correta, né? Vai que. E aí a questão foi anulada, ou foi considerada duas assertivas corretas. O método de radiação, de esterilização por radiação ionizante, a dose absorvida de referência é de 250 quilos Gray, né? GY, que é Gray. Gente, a gente vai ver que radiação tem Becquerel, tem várias terminações, vamos dizer assim, várias unidades de medida, toda absorvida, toda emitida. Então, a radiação é bem complicada. Mas a dose de referência é de 25, não de 250. Então, por isso que a assertiva está errada, né? Colocou 10 vezes mais a dose de referência, sendo que é 10 vezes menos. Para fim de esterilização, é normalmente realizado com membranas de graduação de tamanho de poro nominal de 0,45 micrômetros ou menor. Gente, para garantir a esterilização, a gente precisa trabalhar com membranas um pouquinho menor. Quais são essas membranas, amor? A gente trabalha com membranas menores de 0,22 micrômetros, tá? 22 micrômetros ou menor. A gente vai ver quando a gente estuda nas salas limpas, né, naquela sala de esterilização, sala de esterilidade, a gente vai ver que existem salas, né, de grau que a gente divide em A, B, C e D, que vai ter tamanho de partícula. Geralmente fala de tamanho de partícula de 0,5 a 5 micrômetros, tá bom? E essas partículas, elas são importantes aí para a gente avaliar esses quadros. Perceba, né, se a gente trabalhar com salas com tamanho de 0,5, né, de partícula, tem um limite para isso, e a gente tem algumas estruturas, né, celulares, né, dos micro-organismos que têm tamanhos muito próximos a isso. Então, 0,45 já é boa para filtrar a membrana, entre outros, mas a gente pode ainda ter partículas de micro-organismo, então 0,22 ela evita, né, qualquer passagem de restos celulares. Então, letra C é o gabarito, tá bom? Vamos para a próxima. Constituem vias de administração parenteral de fármacos. As vias. Antes que vocês perguntem, Ramon, começou a partir de que questão? Por que você pulou tantas questões? Algumas questões eu pulei, gente, porque vão falar especificamente de legislações, tá bom? Então, a legislação a gente vai deixar para uma próxima aula para aprofundar um pouquinho mais, porque eu vou ter que trazer recortes das legislações e aí a gente falar sobre elas, tá? Constituem vias de administração parenteral, né? Vamos lá, voltando para essa questão. Constituem vias de administração parenteral. Quais são? Vamos nessa, gente. Só um momento, eu beber água aqui para a gente continuar. Só um momento. As vias, né, parenterais, né, são aquelas vias que estão fora da via enteral. Mas vou dizer, Ramon, bem óbvio, né? Óbvio que a gente também tem via tópica, tá, gente? A gente vai falar também sobre a via tópica. Mas a via enteral, parenteral, é aquela que não está na via enteral, nem na tópica. Eu vou trazer o um exemplo para vocês, aí vocês printam, mas na verdade já mandei essa aula para vocês, é só olhar pela aula. As vias de administração parenteral, né? Quais são? Vamos nessa. Vamos alternativa por alternativa e aí a gente vai ticando aquelas que são e aquelas que não são, tá bom? Então a gente vai ticando aí. É bem tranquilo. Deixa eu só olhar se chegou alguém. Ainda não. Vamos nessa. O gabarito já que apareceu. Ainda bem que não chegou ninguém, né? Se eu assistir a aula mesmo, então não muda muita coisa. Havia, né, a administração parenteral, a gente tem vias, né? Intramuscular é uma via da administração parenteral, intravenosa é uma via da administração parenteral, subcutânea também. Agora, sublingual não, é uma via interal, né? A via oral é a via interal, então a via sublingual faz parte, né, da cavidade oral, então é uma via interal. A intradérmica é via parenteral. A intravenosa é parenteral, a intramuscular é parenteral e a subcutânea é parenteral, certíssimo. Subcutânea
parenteral, sublingual e interal, intramuscular parenteral e intradérmica parenteral. Retal, via interal, intramuscular parenteral, intravenosa subcutânea parenteral, sublingual interal, subcutânea parenteral, oral e retal via interal, tá bom? Então, a alternativa correta, a letra B. Todas as outras têm alguma outra via, principalmente a interal. Ele até foi bem legal, né, o autor da questão, que ele não colocou via tópica, né, porque tem alguns autores que colocam via tópica para dar uma confundida. Eu trouxe um recorte aí, né, da farmacodigital.com, né, da farmacêuticodigital.com, que traz algumas vias e traz até algumas vantagens, né, então traz até mais informação do que era necessária. Mas a via oral, a gente tem, né, a boca e a região sublingual. Quando ele fala, ele até coloca aí via retal. Via retal, gente, é via interal, né? Que você pode ter, sim, você vai ter você pode usar alguma pomada, algo nesse sentido que seja ali para cavidade hemorroidária, né? E não ter introduzir como se fosse um supositório para via retal, e sim, aí não, seria uma via tópica, quando é aplicada na pele, na mucosa, mas geralmente a gente tem absorção interal, né? A gente tem absorção sistêmica, quando a gente faz a administração, né, de supositórios na via retal. A autológica, né, que é do canal auditivo, sim, é uma via tópica. A ocular, sim, também é uma via tópica, mas a gente pode ter absorção sistêmica da via ocular, caso a gente deixe esse canal aqui de Schillen aberto, né, então a gente precisa, obviamente, fazer o bloqueio, né, físico desse canal para evitar absorções sistêmicas. A vaginal, sim, né, também tem aí, pode ser aplicado algum produto aí na vulva, né, na parte externa da vagina. Na intranasal, a gente tem também alguns fármacos que ficam restritos à cavidade nasal e não são absorvidos de maneira sistêmica, mas se a gente faz a aspiração desse composto, né, obviamente ele também cai na região sistêmica e aí passa a ser um produto, né, mais inalatório, pulmonar, de absorção mais pulmonar. Tem os medicamentos que são na via pulmonar inalatória, tá bom? E tem também os medicamentos parenterais, intradérmica, subcutânea, intramuscular, intravenosa, que basicamente são os medicamentos injetáveis. Diante da necessidade de preservação de micro-organismos, muitas vezes busca-se conservar um agente que foi selecionado e melhorado com o intuito de manter sua nova identidade. O objetivo da manutenção de uma cepa microbiana não é somente conservar seu estado inicial, evitando microbiana não é somente conservar seu estado inicial, evitando mutações indesejáveis, mas também garantir o máximo de vitalidade das células e a quantidade de células viáveis. De acordo com o tempo de preservação, os métodos de manutenção de micro-organismos podem ser classificados como sendo de curto, médio e longo prazo. Assim sendo, é correto afirmar que são métodos de médio prazo a criopreservação, o repique contínuo e o congelamento a -20. Gente, o repique contínuo, ele é um método de curto prazo, tá bom? O congelamento a -20 é um método, sim, de médio prazo. A criopreservação, geralmente, é um método de longo prazo, tá? A criopreservação, a liofilização e a preservação em óleo mineral. Preservação em óleo mineral é um método de médio prazo. A criopreservação e a liofilização são métodos de longo prazo. A liofilização, método de longo prazo, congelamento a -20, médio prazo, e a preservação em óleo mineral, médio prazo. Gente, o de curto prazo é único, só tem o repique contínuo, é o único método de curto prazo. Todos os outros aí vão ser médios ou longo prazo. A preservação em óleo mineral, médio prazo, a preservação em água esterilizada, médio prazo, e o repique contínuo, curto prazo. Preservação de óleo mineral, médio prazo, a preservação em água esterilizada, médio prazo, e o congelamento a -20, médio prazo. E aí eu trago para vocês um recorte dos métodos de preservação, tá bom? Em questão temporal. E aí, esses métodos de preservação, a gente tem a curto prazo, né, o repique contínuo. A médio prazo, a gente tem a preservação em óleo mineral, tem a preservação em água esterilizada, porque se a gente tem uma água, né, não esterilizada, a gente não tem uma água com alto grau de pureza,
a gente pode ter um micro-organismo ali que pode promover uma contaminação e a gente, né, ali não garantir a viabilidade celular, a sobrevivência, a não incidência de mutações, a não contaminação, porque a gente contaminaria com essa água não estéril. Congelamento a -20, a gente mantém por médio prazo. E a secagem sílica, solo ou papel filtro também, a gente garante, porque a gente retira a água, retira algumas partículas, mantém o nosso micro-organismo, né, mais puro possível, preservando suas características e mantendo, né, sua sobrevivência e sua idoneidade. Longo prazo, a gente tem liofilização, tá? Liofilização é um método, né, de secagem a frio, tá? Então a gente faz aí a retirada da água por sublimação e por um princípio do calor latente. Então é um método muito bacana de secagem, muito efetivo, ele pode ser utilizado em amostras termoláveis. Congelamento a -80, é um método também que promove por mais tempo a preservação estrutural desse micro-organismo, evitando qualquer condição metabólica. Então, por isso que consegue preservar por muito mais tempo e garante também uma melhor, né, conservação estrutural desse micro-organismo. E a criopreservação de nitrogênio líquido é um método, obviamente, que é muito complicado, porque nitrogênio líquido é caro, né? Não é que seja difícil de manuseio, mas o nitrogênio líquido é caro, né? Então, assim, é meio difícil dos laboratórios obterem nitrogênio líquido com tanta facilidade, mas é um método extremamente incrível. Gente, quando fala em médio prazo, em óleo mineral mesmo, né, que é o mais comum para mineral, a gente consegue manter 6 meses a 1 ano tranquilamente, tá? Longo prazo aí a gente consegue manter essa viabilidade aí por mais de 2, 3, 4, 5 anos. Então, quando a gente trabalha com esses métodos, a gente consegue ter aí uma média de tempo que a gente consegue manter viabilidade e integridade desses micro-organismos e, obviamente, a assinatura de cada um deles, né? Porque se tem alguma mutação, alguma alteração, a gente passa a ter outro micro-organismo que não o nosso de pesquisa. Vamos falar agora um pouquinho de farmacologia, né? A gente começou falando, deixa eu até voltar rapidamente, a gente começou falando um pouquinho de esterilização, né, farmacopeia, que é o que vai cair muito na Anvisa, tá? Não tenho dúvida, vai cair muita coisa sobre farmacopeia, muito método, muita análise, muito valor de referência, porque é a Anvisa, né? Então, vai falar sobre farmacopeia. Farmacologia também é um ponto muito forte, né? Então, fala um pouco de cinética, de dinâmica, vai ver um pouco de alguns fármacos, né? Então, não tem para onde correr, vai cair farmacologia, tá? Essa parte de preservação, né? Vai cair, método de esterilização, método de preservação, na parte da micro, né? Que são métodos importantes, então vão cair também, tá? Então, trago alguns recortes para facilitar a vida de vocês. E a farmacologia, agora vamos falar um pouquinho de farmacodinâmica, né? Farmacodinâmica, a gente falou a segunda questão que a gente tratou foi a da cinética, né? Via de administração está mais relacionada à farmacocinética, que vai, obviamente, conversar diretamente com a absorção, tá? A biodisponibilidade e absorção. Quando a gente fala de farmacodinâmica, a gente vai falar de relação aí fármaco-receptor, tá? Mas vamos nessa, vamos nessa. Farmacodinâmica de um fármaco pode ser quantificada pela relação entre a dose e a resposta no organismo a este fármaco. Em relação ao assunto, é correto afirmar que a resposta a um fármaco é proporcional à concentração de receptores que estão ligados, ocupados pelo fármaco. Gente, quanto maior a ligação com os receptores, obviamente que é maior a resposta. Assim, isso é uma condição sine qua non, né? É uma condição imprescindível. Mas não necessariamente o fármaco precisa estar ligado a todos os receptores para ele ter resposta máxima. Porque a gente vai falar um pouquinho depois de potência, né? E potência tem duas variáveis que são importantes, afinidade e eficácia. Então, se eu tenho uma alta afinidade, né? Então eu consigo ativar esse receptor, colocar ele numa forma ativa, eu não preciso necessariamente de muitos receptores para que eu consiga obter a resposta máxima. Mas quanto mais receptores ligados, eu favoreço uma relação de resposta. É importante, sim, estar ligado. As relações dose e resposta graduadas descrevem
as relações de doses e respostas graduadas descrevem o efeito de várias doses de um fármaco sobre população de indivíduos. Na verdade, gente, a definição de relações de doses e respostas graduadas é que elas descrevem o efeito de várias doses de um fármaco sobre o indivíduo, não sobre população de indivíduos, tá bom? O que vai falar sobre população de indivíduos é a relação dose e respostas quantais. Aí sim ela fala sobre uma população de indivíduos, tá? Para que a resposta máxima de um fármaco seja alcançada, é necessário que 100% dos seus receptores sejam ocupados? Não, negativo. Não precisa que 100% desses receptores estejam ocupados. Óbvio que a gente precisa ter uma maior parte deles ocupados, mas não 100%. Porque o que vai determinar é o grau de afinidade, né, o quanto ele consegue ali. Né? Se ele tem muita afinidade pelo receptor e tem, obviamente, uma alta potência, ele não precisa se ligar a tantos receptores para desencadear sua resposta plena. Quanto maior a afinidade da droga pelo receptor, maior a concentração em que produz determinado nível de ocupação. Na verdade, é mais baixo. Se eu tenho um fármaco com alta afinidade, eu preciso de concentrações menores para que ele consiga desencadear essa resposta. Então, não preciso de concentrações maiores. Então, a questão fez essa troca aí, tá bom? Então, basicamente, a B, o conceito da B, você investe pela letra D, e aí você encontraria as correlações. A gente, né, saibam, né, quem não sabia, saiba que nem todo fármaco precisa de um receptor para desencadear uma resposta farmacológica, e que também não precisa se ligar a 100% dos receptores para desencadear uma eficácia máxima. E, obviamente, quanto maior a afinidade, eu preciso de menores concentrações. É tanto que a gente vai falar disso em potência. E um fármaco de alta potência é um fármaco que tem uma baixa concentração, mas que consegue promover um grau de resposta, uma eficácia de 50%. Tá? Então, perceba que algumas coisas são importantes para essa potência, e uma delas é a afinidade. Né? Quando a gente faz algumas substituições químicas, a gente melhora essa afinidade, né? Que a gente vai falar até sobre bioisosterismo, né? Que é uma das ideias do bioisosterismo, né? Que é uma ferramenta da química medicinal, é fazer a melhoria dos medicamentos, fazer a melhoria do fármaco ou produção de novos fármacos, tá? Pegando sua estrutura e fazendo algumas inserções, né, de grupos funcionais para promover uma melhor otimização desse fármaco, melhorar a afinidade ou gerar uma nova resposta, né, daquele medicamento. Considerando as ações abaixo, né, ainda dentro de farmacodinâmica, né, a gente vai falar um pouquinho agora de agonistas, tá? É um conceito que a gente vê, né, na faculdade desde o início, assim, né? Então, quem vai lá cursar farmacologia básica entre o seu segundo, terceiro ou quarto semestre, vai ouvir falar sobre os termos agonista e antagonistas, né? Então, tem os antagonistas irreversíveis e competitivos, né? Os não competitivos e competitivos. Tem os antagonistas, né, que eu estou falando, antagonistas não competitivos e competitivos, e tem os agonistas, né, que são aí agonistas, né, integrais, parciais ou inversos, tá? Quando eu falo agonista integral, tá, gente, é uma nomenclatura que a gente não usa tanto na prática, geralmente a gente utiliza o agonista pleno ou agonista total, mas o integral tem a mesma, né, em sinônimo é a mesma coisa. Quando a gente fala, pronto, agora vamos ler lá as afirmativas, né? Considerando as ações abaixo. Ativa o receptor com eficácia máxima. Quem é esse? Gente, quando a gente fala de ativação de receptor com eficácia máxima, né? Quando a gente fala de 100% de eficácia, eficácia é aquela resposta que a gente espera frente ao seu efeito terapêutico máximo. Então, assim, aquilo que está descrito na bula, digamos. A gente tem um fármaco que ele tem efeito analgésico, antitérmico e anti-inflamatório. Quando ele tem uma eficácia máxima, eficácia de 100%, é quando ele consegue desencadear tudo isso aí que está descrito, tá? Então, essa resposta farmacológica em grau total. Então, isso aí é uma eficácia máxima, tá bom? Quem geralmente tem esse processo, essa resposta de eficácia máxima, é o agonista integral, o agonista pleno, o agonista total, tá? Então, a assertiva A pode manter, ela continua sendo certa. Um antagonista não competitivo. O antagonista, gente, a eficácia dele é igual a zero. O antagonista ele não tem eficácia, tá? Ele não tem resposta, né? Ele vai gerar um bloqueio. Na verdade, ele não tem eficácia. A eficácia dele é igual a zero, tá bom? Ele não ativa nada, não gera nenhuma resposta, né? Não se liga ao receptor.
ele bloqueia esse receptor, mas de maneira mais física. Um agonista inverso, não, gente, a gente vai ver qual a definição de agonista inverso, mas não é com eficácia máxima. Um agonista integral, a D também continua certa, e o E, um antagonista competitivo, não faz nem sentido, porque antagonista ele não ativa o receptor, tá bom? Vamos na próxima. 2. Ativa o receptor, mas não com eficácia máxima. Gente, se o integral total pleno é com eficácia máxima, o que ativa levemente o receptor, metade ou menos do que o total, é o parcial. Então aí dá para ser por exclusão. Perceba que a letra A e D continuam certas. O que vai tirar o pulo do gato, a prova dos 9, é a última. Inativa o receptor constitutivamente ativo. Eu vou dar um exemplo das prostaglandinas. Nas prostaglandinas, né, que a gente vai ter lá aquele ciclo do ácido araquidônico sendo ciclizado por uma via da COX, COX-1, COX-2, a gente tem que a ciclooxigenase tem duas isoformas, a COX-1 e a COX-2. A COX-1 sendo secretada de maneira constitutiva, né, para efeitos benéficos para o organismo. Ramon, que efeitos são esses? A proteção da mucosa gástrica, né, pela produção de mucopolissacarídeo pelas células parietais, revestindo esse estômago da ação ácida, que é uma ação agressiva, né, uma ação que destruiria e romperia epitélio, né, esse ácido aí gástrico, né, que é produzido, estimulado pela gastrina, histamina e acetilcolina, tá bom? A gente também tem a vasodilatação da arteríola aferente, né, do renal, né, lá, que aí você promove a vasodilatação, e essa vasodilatação aumenta a perfusão, que aumenta a eliminação de sódio e de líquido. Quando eu tenho bloqueio dessa COX, que ela é produzida constitutivamente com o uso de AINES, AINES como ceterolaco, né, como ácido acetil salicílico, como ibuprofeno, você tem o bloqueio dessas características, então você pode ter uma maior retenção de sódio, uma maior retenção de líquido, por conta desse bloqueio constitutivo, tá certo? A gente tem poucos fármacos que são agonistas inversos, tá? Reza algumas lendas que os antihistamínicos têm esse efeito e tal, mas sempre uma discussão se são antagonistas, se são, sabe, se são agonistas inversos, então sempre é muito bem discutido, debatido, e meio que ainda não chegou num consenso geral, tá? Então, deu esse exemplo da COX, né, sendo algo constitutivo, sendo bloqueado, e a resposta que dá isso, o nome que dá isso, né? Quem faz isso é o agonista inverso. O agonista inverso, a gente vai ver nesse gráfico, né? Como é que ele desempenha a sua resposta. A gente tem um agonista total, que aí ele vai, né, obviamente, a partir de uma certa dose, gerar um quadro de resposta a 100%, o que a gente vai chamar de eficácia máxima. A gente tem um agonista parcial. Gente, ele pode ter uma resposta acima de 50%, tá? Eu não gosto muito desse gráfico, porque traz como se ele só tivesse, no máximo da resposta, a metade do total. Não necessariamente. Ele não vai alcançar a eficácia máxima, mas dependendo da dose, ele pode chegar a ponto de 80%, 70%, tá? Então, não necessariamente 50%, tá? 50% a gente vai falar mais de potência, tá? É um conceito mais, né, que a gente escreve mais para potência. O antagonista, perceba que a resposta farmacológica é zero, tá? Então ele tem eficácia zero, tá? E o agonista irreversível, o agonista inverso, ele tem uma resposta contrária, então ele inibe, reduz, inativa as concentrações constitutivas, tá bom? Então o agonista inverso aí, para quem não sabia, acabou de conhecê-lo, ele é muito interessante, né? Falar sobre ele, é muito legal. Uma próxima questão, considerando as características de substâncias que atuam como agonistas e antagonistas, assinale a alternativa incorreta. Perceba que farmacologia cai bastante, cai muito conceito de farmaco. Então, Ramon, nunca dei muita atenção à parte da cinética e da dinâmica. Pô, volta lá e dá atenção. Cai bastante. A potência de um agonista depende de dois parâmetros. A afinidade, tendência a se ligar a receptores, e a eficácia, a capacidade, uma vez que ligado, de provocar alterações. Gente, a definição de afinidade está correta e a definição de eficácia também está correta, né? Ligar e provocar alterações produzem efeitos, tá bom? Então tá tudo bem correto.
Deixa eu ver aqui se eu utilizo um ponteiro, um marca-texto aqui para facilitar. Gente, algo que eu sempre chamo a atenção, ó, lembra lá que aqui está falando sobre assinale a incorreta. Não é a correta, é a incorreta. Então, ele está falando aqui sobre dois parâmetros, tá bom? Da potência. E aí, afinidade é um parâmetro, eficácia é outro parâmetro, tá bom? Ele traz as definições corretas, então aqui tá certo. Deixa eu ver se eu trabalho aqui com outro tipo de ponteiro, que talvez fica melhor, tá? Uma canetinha. Para os antagonistas, a eficácia é zero. Certíssimo. Então, antagonistas, ele tem eficácia zero. Correto. Os agonistas totais que podem produzir efeitos máximos exibem alta eficácia, com certeza, altíssima eficácia. Eles podem chegar a 100% de eficácia. Podem não chegar também, depende da dose. Por isso que ele pode produzir. Gente, esse pode, geralmente é o tipo de alternativa que raramente vai estar errado. Quando ele fala pode, é algo que muito raramente vai estar errado. Por quê? Porque pode, não vai deixar de poder, porque, né, é uma variável aí que sim ou que não. É muito difícil estar errado. O que está geralmente errado nessas questões de concurso é não pode, nunca pode, não pode, sempre, mas podem, pode. Mas essa é só uma dica, tá, gente? Né? Sempre pode ser que a banca aí, ou até um autor de questão aí vai ver meu vídeo e falar assim, não, agora eu vou colocar alguma pegadinha com isso. Mas geralmente 80% das questões, 90% você vai acertar quando tiver esses pontos aí. Os agonistas apresentam seletividade pelo estado ativo do receptor, sim, ele tem afinidade, né, tem seletividade pelo estado ativo, né, porque ele tem uma resposta, vamos dizer assim, farmacológica positiva. Aí ele realmente se liga no receptor para colocar na sua forma ativa, desencadeando aqui, né, o estado ativo do receptor. Um antagonista competitivo liga-se irreversivelmente ao sítio de um receptor. Gente, perceba, ele compete. Se ele compete, ele nunca se ligaria irreversivelmente, porque senão ele não seria um competitivo, ele seria um não competitivo. Porque se ele se liga de maneira irreversível, por que ele competiria com alguém? Ele já ganharia, né? Se você usa essa analogia, você já acertava a questão. Então, o antagonista competitivo, ele não se liga irreversivelmente, tá? Ele se liga reversivelmente. Tanto que uma das ideias do agonista reversível é que competitivo é que ele reduz a potência, né? Ele altera, ele move o gráfico para a direita, né? Então você precisa de concentrações maiores para desencadear alguns efeitos, né? Efeito metade da eficácia. Mas os fármacos agonistas plenos, eles ainda conseguem desencadear a resposta máxima deles, dependendo da concentração, obviamente, porque eles conseguem promover o deslocamento desse antagonista do receptor, né? Então, eles conseguem tirar esse bloqueio do antagonista frente ao receptor. Mas quando a gente fala de antagonistas não competitivos, né, que são irreversíveis, a gente não consegue mais chegar à eficácia máxima, a gente altera muito o gráfico dose e resposta. Tá bom? Durante essa fase, se espera obter maiores informações. Aí a gente já está falando agora de pesquisa clínica, né, ensaios clínicos, estudos clínicos, algo que eu gosto bastante. Durante essa fase de espera, durante essa fase espera-se obter as informações sobre segurança, eficácia e interação de drogas. Ao participar de uma pesquisa nessa fase, a gente tem que o voluntário poderá receber ou o novo tratamento, ou o tratamento habitual, ou o placebo. Se o paciente receber o novo tratamento, alvo do estudo, será tratado com alternativa de tratamento, no qual os especialistas esperam obter
vantagens significativas sobre o habitual. O objetivo dessa fase de estudo é comparar ambos os tratamentos, o habitual e o novo. Gente, quem compara ambos os tratamentos, eu vou trazer esse recorte nessa questão, a fase, né, a fase de estudo, fase clínica A3. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas já trazendo a pesca, é A3. Quando a gente fala das outras fases de estudo, né, a gente vai ter a etapa pré-clínica, que já vai começar a avaliar a toxicidade, né, até porque a gente não vai, no modelo murino, no modelo animal, a gente tem que avaliar se o composto é muito tóxico, porque se ele for muito tóxico, a gente não vai dar encaminhamento para um pequeno grupo de humanos, né, mesmo na fase 1 sendo, né, uma quantidade bem restrita de pessoas, a gente tem já um composto tóxico, a gente para por ali, tá? Pode fazer um bisoesterismo, alguma modificação, para gerar uma melhora nesse quadro, né? Mas, assim, a gente não tem que prosseguir. Então, na fase 1, a gente geralmente vai olhar os parâmetros farmacocinéticos, tá? Na fase 2, a gente já vai começar a procurar a dose adequada, a gente já vai começar a ver alguns pontos de eficácia. Na fase 3, a gente já vai ver mais interação, relação de superioridade. Então, na fase 4 aí, né, o medicamento aí, ele já teve seu registro, e agora é uma etapa de acompanhamento desse medicamento agora sendo comercializado de maneira mundial, né? Os testes dessa fase devem fornecer todas as informações necessárias para a elaboração de um rótulo e de uma bula do medicamento, que é a ideia, né? Você conhecer, né, quais as respostas farmacológicas, como a composição, começar a descrever, porque o medicamento vai ser registrado. Então, você precisa dessas informações para conseguir comercializar tal fármaco. A análise dos dados obtidos nessa fase pode levar ao registro e aprovação para uso comercial de novos medicamentos ou procedimento pelas autoridades sanitárias. Então, assim, deu a faca e o queijo. Em termos de pesquisa, envolvendo novo medicamento, a afirmativa acima refere-se à pré-clínica. Gente, pré-clínica não começou nem a fase 1. É a fase que tem modelo murino ainda em ratos. Então, não. A 1, a gente vai falar de parâmetros farmacocinéticos. Tem uma comparação, sim, sobre o novo e tal, mas não é nesse nível de profundidade em que a gente está procurando na 1. Basicamente, é descobrir como é que está a absorção, a distribuição, a metabolização e a excreção. Na 2, a gente vai olhar mais eficácia, né, vai ver a dose do fármaco adequada, então tudo isso são esses aspectos. Na 3, aí sim, é o que está descrito aí, né, então a gente vai comparar superioridade, interações medicamentosas, então a gente vai estabelecer doses adequadas, toxicidade, então tudo isso aí vai ser avaliado na 3. E na 4 é a parte da farmacovigilância, que vai ser a monitorização desse fármaco já sendo comercializado. Trago já uma próxima questão e depois a gente vai falar um pouquinho sobre um resumo, né, disso aí, sobre a parte da pesquisa clínica, que é em pesquisa clínica, os ensaios clínicos são enquadrados em diferentes fases. A esse respeito, analise as assertivas abaixo. As fases 1, 2 e 3 refere-se aos estudos clínicos. Gente, totalmente equivocada essa questão. Por quê? Porque realmente tem a fase 1, 2 e 3, mas cadê? Cadê? Gente, eu sou péssimo aqui. Eu não tô com um mouse. Cadê a fase 4? Faltou fase 4. Então, sem fase 4 aqui, não tem, né, nada aqui a descrever. Então, aqui, deixa eu voltar. Deixa eu usar o ponteiro, caneta. Então, aqui, ó, cadê a fase 4? Cadê a fase 4? Refere-se a estudos clínicos. Então, aqui está errada. Os estudos de fase 2 visam definir a relação entre dose e toxicidade de determinado medicamento. Corretíssimo aqui. Serve ainda para determinar diferentes modos de administração de um mesmo tratamento também. Os estudos de fase 3 são para confirmar os resultados de fase 2, não são aplicáveis a uma parte da maioria dos voluntários. Por esse motivo, na fase 3, o medicamento já deve estar aprovado pelo órgão regulador por responsável. No final da fase 3, que o medicamento vai ser aprovado. A gente vai comparar a superioridade, entre outros pontos. Então, aqui está errado. Gente, eu vou apagar aqui tudo, porque eu acho que pode acabar causando um certo equívoco aqui. Então, vamos nessa, ó. Aqui está errado, deixa eu voltar. Opção de ponteiro, caneta. Aqui está errado, tá bom? Essa alternativa aqui está errada, porque faltou o quê?
Faltou fase 4, tá? Aqui está totalmente certinha, então vamos marcar a correta. Aqui está errada, porque vai falar que o medicamento já precisa estar aprovado. Na verdade, ele ainda será aprovado por conta desses estudos, mas no final desse processo da fase 3, o medicamento é aprovado. A fase 4 refere-se ao monitoramento após o registro do medicamento na parte da farmacovigilância, corretíssimo. Então é 2 e 4 o gabarito, tá? Gente, como é que eu faço? Ó, se você já soubesse a primeira falsa, então eu já cortaria essa assertiva, cortaria essa assertiva. Sobraria só a B, C e E. Outra coisa que eu utilizo, ó, a 4 aqui está aparecendo em duas e não está aparecendo nessa. Vamos ler a 4. Se a 4 eu souber se é verdadeira ou falsa, eu já retiro mais uma. Fase 4, referência ao monitoramento. Ramon, pô, eu sei que está certo. Então, eu já sei que a 1 e 4. A 1 não pode estar e a 4 tem que estar. Então, aqui eu já cortaria a letra B. Beleza? E aí eu vou aqui agora. Aqui também, a gente, na verdade. Cadê? Na verdade, cortaria B, só teria C e E. Como eu sei que a 1 é falsa e a 4 é verdadeira, só teria essas duas. Então eu tenho que procurar agora se a 2 ou 3 são verdadeiras. Se a 2 for verdadeira, a E é falsa. Então eu li aqui, pô, dou uma dúvida. A 3, pô, eu sei que o medicamento só na fase final que ele vai estar disponível. Então aqui eu corto, sobrando só a letra C. Tá? Então você pode utilizar vários métodos para achar, mas é importante que a gente utilize esses métodos, gente, que facilita bastante. Então, aqui, ó, quando a gente tem os ensaios clínicos, a gente vai ter a fase de descoberta, né? Então, a gente vai ter aqui a identificação e validação do alvo terapêutico, o desenho e rastreio da optimização. Então, a gente vai ter a química medicinal aqui, né? A parte aqui de docking experimental, né? De avaliação do sítio de ação, testes laboratoriais in vitro e in vivo, tá bom? A gente vai ter depois na fase pré-clínica, a fase 0, né? O estudo de segurança e toxicologia, a formulação inicial, a farmacocinética, a farmacodinâmica dessa droga. Na fase clínica, perceba que a fase clínica, ela é fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, tá? Fase 1, a gente vai ter voluntários saudáveis, né, de 20 a 80 voluntários, com duração curta, avaliação do perfil de segurança e avaliação aqui dos parâmetros farmacocinéticos. Na fase 2, a gente vai ter a utilização em pacientes, né, com a condição, com a doença, com a condição de clínica, a gente aumenta aí esse escopo, esse número de pacientes, 100 a 300 pacientes, ainda em curta duração, que a gente vai ter critério de exclusão e inclusão restritos, e a gente vai avaliar aqui eficácia, segurança a curto prazo, e estabelecer posologia, tá bom? E aqui na fase 3 a gente vai ter a população mais larga, de 1.000 a 3.000 pacientes, critérios de inclusão e exclusão mais próximos da vida real. Aqui geralmente é multicêntrico, né, multinacionais e tal, para fazer esses estudos. E aqui a gente vai avaliar a eficácia novamente, agora só que em longo prazo, interações medicamentosas, contraindicações. E aqui a gente vai confirmar o perfil de eficácia e segurança. Após isso aqui, a fase 3, aí sim a gente tem a submissão e aprovação, e aí a comercialização propriamente dita, indo para a fase 4, que a gente chama de fase, né, da farmacovigilância. Não sei se eu consigo escrever isso aqui com mouse, a gente vai ter aqui a farmacovigilância, estou fazendo o melhor que eu posso, gente, com mouse é difícil. Farmacovigilância, onde a gente vai ter os ensaios aqui pós-autorização e vai avaliar a segurança a longo prazo. Gente, eu vou dar só uma pausazinha e já já a gente continua com o segundo bloco da parte das questões da prova da Anvisa, tá? Então não deixem de estar presentes. Muito legal essa aula. Eu acho muito bacana, né, fazer provas. Então já já a gente está de volta. Voltando, gente, agora para o último tópico de questões, tá? Não só a última questão, mas o último tópico de questões. A gente vai falar sobre os fármacos, né? Que agora é farmacologia, agora mais específica, falando um pouquinho de órgão-alvo, que é uma farmacologia também que eu gosto bastante, né? A farmacologia cai muito em prova, tá? Cai bastante em prova. Vamos lá, vamos aqui a canetinha, vou botar aqui o marcador de texto, que eu acho que fica mais fácil. Fármacos que atuam como inibidores da bomba de próton são empregados no tratamento da esofagite, de refluxo, geralmente por quadros, né, gente, de infecção por H. pylori, né, por Helicobacter, e úlceras pépticas, né, peptídicas, resistentes aos antagonistas dos receptores H2.
A assinale alternativa que apresenta fármacos que pertencem ao grupo dos inibidores da bomba de prótons. Gente, inibidor da bomba de prótons, a gente já tem de cara aqui, já a letra A é a correta, né? Que é o omeprazol e o pantoprazol são inibidores da bomba de prótons, né? Então eles vão atuar lá nos receptores, né? Nessa bomba de H+, né? H+. Então eles têm essa função aí de inibir essa bomba de prótons. O hidróxido de magnésio e o trissilicato, deixa eu mudar aqui a ponteira para a caneta. E o trissilicato de magnésio, eles são mais considerados antiácidos, né? Eles têm efeito aí também como agente laxativo, né? Eles podem ser utilizados aqui para desencadear diarreia, né? Então eles são agentes laxativos. Então aqui, né, estão errados, que eles não fazem parte dos inibidores da bomba de prótons. H2 aqui, tá, gente? A gente vai ter fármacos, né, que vão desempenhar esse efeito da redução da produção de ácido gástrico, tá? A gente utiliza esses medicamentos, geralmente, né, a gente evita utilizar bomba de prótons em gestantes, né? Então a gente não utiliza essa bomba de prótons em gestantes. E aí a gente passa a utilizar esses inibidores da H2, né? Os inibidores da H2, a gente tem a cimetidina, a ranitidina, né? São os fármacos aí que são desse grupo, tá bom? O dióxido de magnésio e o trissilicato já falei, né? São agentes neutralizantes, antiácidos, mas também podem ser utilizados como laxativos. A domperidona e a metoclopramida a gente tem aqui como antieméticos, então são usados para enjoo, são usados aqui para distúrbios gastrointestinais. A lactulose e o glucosato de sódio aqui sim, né, são para responsáveis por aumento do bolo fecal, da massa do volume fecal, então aqui são agentes também laxativos. E a propetalina e diciclomida, que são antidiarreicos, né, vão atuar aqui em receptores muscarínicos, então também não fazem parte desse grupo, sendo só aí o omeprazol e o pantoprazol, tá bom? Então vamos para o próximo. A sinal alternativa que apresenta classes de medicamentos que não podem ser registrados como genéricos. Gente, esse aqui é tipo de questão de conhecimento geral. Só beber uma aguinha aqui que a gente já continua. Essa parte, se a gente pensar bem, né, vamos pensar bem assim. Vamos agora. Tem muita a dica, outra dica, né? Que a gente está na mentoria, né? Geralmente eu dou essas dicas para meus alunos. Mas uma coisa muito importante, muito legal. Tem muito conhecimento de mundo que, de fato, eles têm, como é que eu posso dizer, podem ser utilizados, tá? Eles podem ser utilizados. Por quê? Porque tá certo. Vamos lá. A gente já viu antifúngico e antimicótico tópico, que são genéricos. Ramon, já comprei. Já fui pedir. Vamos pensar aqui. Deixa eu ver se eu sei algum nome aqui, nome de referência, tá, gente? Sei lá, um. Micosol. Micol. Sei lá, algum produto lá com esse nome e é antifúngico. A gente tem aqui antifúngicos importantes, como o cetaconazol, que o nome já é o nome genérico, né? O nome da substância, o nome do princípio ativo é um genérico. Então, sim, ele pode ser comercializado como genérico. Expectorante, acetilcisteína, a gente tem o Broxol, amocolita, mesmo colíticos, né? Então a gente tem, sim, genéricos desse composto aqui, tá bom? Então, sim, eles podem ser genéricos. Os anti-inflamatórios, como o naproxeno ele já é comercializado. Alguém já viu naprox, né? Então, acho que o naprox é o nome de referência, mas o naproxeno, o ibuprofeno. O ibuprofeno a gente tem, eu sou péssimo com o nome de medicamento de referência, tá, gente? Ah, você é farmacêutico. Ah, mas eu não sei o nome de medicamento de referência. A gente tem o cetoprofeno, então o profenide, pronto. Profenide é um medicamento de referência. E a gente tem aí o profenídeo como medicamento referência, e o cetoprofeno como medicamento genérico. A gente também tem um que é para lesões, né? Que tem
diclofenaco de potássio, diclofenaco de sódio, diclofenaco de amônio, que é o cataflã. É o cataflã, gente? Acho que o cataflã é medicamento de referência e tem a forma genérica desse medicamento aí com essa nomenclatura, né, nomenclatura da substância, do princípio ativo. Analgésicos não narcóticos, obviamente que sim, né? A gente tem os analgésicos opioides, que tem antitérmicos, a gente tem os AINES aqui, a gente também tem os analgésicos periféricos, como paracetamol, dipirona, Doril, né, que é dipirona, etc. Então a gente tem aqui medicamentos que são aqui genéricos, tá? Que a gente você compra lá na farmácia e fala assim, ó, tá muito caro a referência, eu quero genérico. Então, você tem agora medicamentos, vitaminas ou sais minerais que podem ser registrados como genérico. Não, gente, aí você não vai ver. Aí vai dizer, Ramon, mas eu já vi Centrum, já vi Multimais, Multi isso, Multi aquilo. Além de são medicamentos de referência. Você não vai ver lá no rótulo escrito vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina H, vitamina K, vitamina. Não vai ter. Não vai ter. Então você vai ver lá que vai ter o complexo multivitamínico com nome fantasia. E esse nome fantasia, obviamente, não é de um medicamento genérico. Porque o medicamento genérico ele tem que ter descrito na denominação ele tem que estar descrito com a denominação comum brasileira ou internacional na falta da comum brasileira. E tem que estar descrevendo a substância, o princípio ativo, nesse caso aí do multivitamínico e do multimineral, não que esses compostos, esses suplementos, eles não sejam princípios ativos, eles não desencadeiem respostas positivas, respostas farmacológicas, mas é porque eles são, né, complexos de vitaminas e minerais, os quais não se enquadram nessa definição, então eles não entram como genéricos, tá bom? Então a letra é falsa. A assinada alternativa que apresenta a propriedade que indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em uma forma de dosagem a partir da sua curva concentração, tempo na circulação sistêmica ou a excreção na urina. Gente, eficácia terapêutica, aqui é a resposta, né, do medicamento, né? Então aqui é falso, deixa eu até apagar isso aqui, parece que eu estou marcando que é certo, é falso. Então, aqui é falsa essa assertiva, deixa eu apagar todo, pegar o marca-texto, deixa eu... Eficácia terapêutica é a resposta farmacológica, então é aquilo que está descrito lá na bula, que teve, né, sua resposta, né, desencadeada, sua atividade desencadeada. Não é essa definição que está descrita aí. Bioequivalência, quando a gente trabalha com fármacos, que são fármacos equivalentes, fármacos que estão na mesma forma farmacêutica, que têm características quali e quantis semelhantes, e que tem o mesmo princípio ativo e mesmo um perfil de biodisponibilidade muito semelhante. Então, isso aí são fármacos bioequivalentes, tá bom? Na verdade, é basicamente a equivalência farmacêutica mais a biodisponibilidade associada gera um fármaco bioequivalente. A gente tem um caso genéricos, onde também o simulado tem a obrigatoriedade de ser bioequivalentes, né? A biodisponibilidade, sim, essa é a definição que está ali descrita. Biodisponibilidade, então aqui certinho, ó, é a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em uma forma de dosagem a partir da sua curva concentração ou tempo, dividido pelo tempo na circulação sistêmica ou sua excreção na urina. Isso é biodisponibilidade. Atividade agonista. Atividade agonista, né, aquela atividade lá de ligar seu receptor e desencadear, né, colocar ele na forma ativa e desencadear uma resposta farmacológica, tá bom? Bioisosterismo, como eu falei, é uma ferramenta da química medicinal utilizada para desenvolvimento de novos fármacos ou para melhoria da potência, afinidade e essas variáveis, eficácia, essas variáveis de resposta farmacológica, de eficácia terapêutica. Quando a gente fala de solubilidade, né, de um fármaco, ele é determinado pela dissolução da dosagem mais alta de um medicamento em 250 ml. Isso aqui é muito importante a gente levar para a prova, tá? Isso aqui é uma classificação aqui que a gente vai falar de classificação biofarmacêutica, que foi feita pelo Amidon, né? Não vou lembrar o ano agora, mas a gente utiliza esse volume aqui de líquido para fazer essa avaliação de solubilidade. E a gente vai trabalhar aqui com a solução tampão entre 1 até 8. Então a gente vai ver que os valores são mais restritos, tá? Um fármaco é considerado altamente solúvel quando o resultado em volume da relação dose-solubilidade é um valor. Gente, eu vou logo direto. Você perceba que ele coloca valores muito próximos.
tá aqui, ó, situado em 300 a 399, 400 a 499, maior ou igual a 500, situado em 251 a 299, na verdade, a assertiva correta é menor ou igual a 250. Perceba que aqui na própria pesca do texto, ó, é sobriedade de um fármaco determinada pela dissolução da dosagem mais alta de um medicamento em 250. Então, para ele ser um fármaco com a alta relação dose-solubilidade, ele precisa ser um fármaco que solubilize aonde? Nessas condições aqui investigativas, né? Essas condições aqui descritas. Né? Então, não ia ser, obviamente, maior ou igual a 500, mas sim condições, volumes menores do que 250, e sim, é um fármaco com alta solubilidade. Tá? Então, vai entrar. Perceba, ó, na ausência de dificuldade de encontrar dados de solubilidade, né, alguns medicamentos a gente não tem esses dados ainda, seleção de fármacos com alta permeabilidade e provavelmente alta solubilidade. Aqui geralmente são os fármacos que a gente vai falar sobre isso, né, da classificação biofarmacêutica, os fármacos de classe 1, né, os fármacos de classe 1, meu classe aqui, não sei se vai bater, não certo, não, gente. Os fármacos de classe 1, né, eles têm essa característica de alta permeabilidade e alta solubilidade. Então, o fármaco altamente solúvel é aquele onde sua maior dose é administrada em 250 ml, como eu falei anteriormente, e perceba que geralmente é no pH de 1,2 a 6,8, e lá ele coloca de 1 até 8, né? 8 aqui já é muito extremo. Geralmente num pH levemente ácido, tá bom? Óbvio que tem fármacos investidos aqui, que a gente vai ter sua absorção feita a nível do adenal, ou a nível de intestino delgado, onde você tem aí condições já de alcalinização de pH. Tá bom? O fármaco altamente permeável, né, a fração dose absorvida é maior que 85%, dose absoluta maior que 85%, balança de massas, fase oxidativa e fase conjugativa, mas recuperação de substância inalterada na urina maior que 85%. Mas eu preciso que você leve essas informações aqui para a prova, que são as que mais caem, principalmente na ausência de encontrar dados sobre solubilidade. E aí a gente tem a classificação biofarmacêutica de amidon, que vai falar sobre permeabilidade e solubilidade. E aí perceba que a classe 1 é a classe de alta solubilidade e alta permeabilidade, e a classe 4 é o inverso, de baixa solubilidade e baixa permeabilidade. E a classe 2 a gente tem S baixo, P alto. E aqui na classe 3, solubilidade alta, P baixo, tá bom? Se a gente segue uma ordem, né, o P vem antes do S. Se a gente segue uma ordem do ponto de vista alfabético, né, PS, só de lembrar que na classe 2, o primeiro vai ser alto, P vem antes do S, e o segundo vai ser baixo, e na classe 3 é o inverso, onde aqui é baixo, aqui é alto. Então você pode colocar em ordem alfabética e aí fazer essa inversão, tá? Então pode te ajudar na prova. É uma dica aí do prof. De acordo com a legislação vigente, para fins de equivalência farmacêutica, assinale a alternativa que não apresenta um ensaio informativo considerado válido. Circula aqui, grifa aqui é importante, tá? Não considera. Não é considerado um ensaio válido. Gente, aspecto é um ponto muito importante aqui na eficácia, na equivalência, porque a equivalência farmacêutica vai atributos qual e quanti, né, medicamento, mas geralmente são atributos in vitro, não in vivo. Então, em vitro a gente consegue, in vitro, né, microscopicamente, visualmente, a gente consegue ter uma noção do aspecto, consegue ter uma noção da viscosidade, consegue ter uma noção da densidade. Obviamente que a gente vai utilizar um método, né, a gente vai utilizar uma fita reagente, ou a gente pode utilizar um refratômetro, né, para identificar a densidade, ou até um densímetro, né, depende muito de como a gente vai avaliar esse produto, mas a gente pode utilizar uma dessas alternativas, tá bom? Mas o que eu deixo aqui para vocês é que perceba aqui, ó, aspecto, deixa eu voltar aqui com a caneta que eu acabei de tirar, aspecto, a gente tem um ponto aqui, muito parecido com viscosidade também, com densidade também, valor de peso médio, valor de volume médio também. Agora, eficácia já é um ponto aí que a gente tem que avaliar do ponto de vista da farmacodinâmica, e tem que avaliar do ponto de vista em vivo,
né? A gente não tem como avaliar a eficácia in vitro. A gente precisa de um modelo em vivo para avaliar se aquele nosso fármaco conseguiu desempenhar todas as atividades rotuladas, né? Então é importante isso aí. Então, eficácia. A realização do estudo de perfil de solução comparativo deve ser aplicado para formas farmacêuticas. Gente, isso aí está na legislação, tá? Está também na farmacopeia. O estudo de realização de estudo, né? O estudo de perfil de solução comparativo, ele é feito, né, em amostras sólidas, geralmente, né, comprimidos, seja esses comprimidos de liberação, né, revestidos ou não, mas eles não podem ter alteração na sua liberação. Então, realmente, são em amostras sólidas que a gente faz esse perfil de dissolução comparativa, a gente não faz em grãos. Aqui na verdade, pós são amostras sólidas, grãos também são amostras sólidas, formas farmacêuticas efervescentes também são amostras sólidas. Mas, que ele fala, ao serem reconstituídas as soluções, a gente tem que fazer esses ensaios em amostras sólidas, porque aí a gente avalia um perfil de solução. Se a gente coloca em amostra líquida, se ela já está líquida, a gente não vai conseguir avaliar um bom perfil de dissolução. Tá bom? Semissólida, cetona supositório, não faz sentido aqui, acetona supositório, né? Ele vai ter lá a sua liberação também, então aqui está equivocado, aqui está falando dos cremes, né? Pomadas. Sprays também não faz sentido. Gasosas ou líquidas, exceto de suspensões também não. Uma forma farmacêutica sólida, contendo uma dose única de um ou mais princípios ativos, com ou sem recipientes, obtidos pela compressão de volumes uniformes de partícula. Então, aqui, uma forma farmacêutica sólida. Ramon, já tiro o que aqui? Colutório, né? É um enxaguante bucal. Então, aqui ele já sairia. Glóbulo, a gente aqui tem, pode ter na forma, como é que eu posso dizer, gente? Então, a gente pode manter aqui, né? Então, forma bastão é uma forma sólida, muito pouco utilizada, forma bastão, vela, comprimido cápsula também, contendo uma dose única de um ou mais princípios ativos, com ou sem recipientes, obtido pela compressão de volumes uniformes de partícula. Aqui, a compressão. Quem aqui pode ser feito por compressão? Cápsula, não. Glóbulo, também não. Pode ser com a probabilidade de tamanhos, aqui é mais comprimento e bastão poderiam ser, e apresentar marcações de superfície de ser revestido ou não. Aqui é o comprimido, tá? Eu não sei se ele colocou bastão descrevendo a vela. A vela poderia aqui ter várias formas e tal, mas aqui a parte do revestido não se aplica. Galera, então ficamos aqui, né? Mais uma aula terminando, ficamos aqui, né? Gente, mas não podia deixar de falar para vocês sobre os planos de mentoria e monitoria da científica, no qual eu sou mentor também, tá? São planos excelentes, planos individualizados, feedbacks quinzenais e mensais. Uma excelente oportunidade para você que precisa daquele plus nos seus estudos, né? Para aquele que já está no nível avançado, otimizar isso. Para aquele que está no nível iniciante, receber o passo a passo de como começar. Então serve para você do básico ao avançado, tá? Então não deixem de, né, participar, não deixem de se inscrever na mentoria do Científica Concurso, vem ser me mentorando, né? Muito grato pela presença dos meus alunos, muito satisfeito por todos eles e por suas futuras aprovações. Não deixem de se inscrever também no Instagram do Científica, no YouTube do Científica e no Instagram do Prof. Ramon, tá? Então, tchau, tchau, até a próxima, fiquem com Deus e até a próxima aula.